Se você deseja começar a investir, ou até mesmo se você já investe, mas quer aumentar o seu leque de possibilidades, nesse vídeo eu vou te mostrar algumas opções de diferentes riscos e que são muito simples de se entender como eles funcionam. Então, se você quiser saber quais são eles, fica até o final do vídeo. A primeira coisa que eu quero deixar clara aqui para vocês é que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Eu estou aqui no sentido educacional, de te mostrar todas as possibilidades. No mundo dos investimentos acontece uma coisa que é muito comum, e também é comum até em outros assuntos, mas principalmente nesse, que é a pessoa começa a pesquisar sobre o assunto e ela começa a aumentar a confiança dela, porque ela está aprendendo sobre aquilo. Só que com o passar do tempo, essa pessoa percebe que ela não sabia tanto quanto ela imaginava. Esse é o chamado efeito Dunning-Kruger. Nele, a pessoa tem um pico de confiança, só que ela tem pouca experiência. Com o passar do tempo, ela percebe que ela fez algumas escolhas erradas. E aí, nesse caso, a confiança dela decresce muito, vai lá para baixo. E com o passar do tempo também, quando ela vai conseguindo mais experiência, ela vai voltando a ter uma confiança maior. E isso é muito comum nos investimentos. Tem uma notícia muito boa para você também. Você não precisa esperar para aprender tudo sobre investimentos para você começar. Você nem deve fazer isso, porque você pode até mesmo perder algumas oportunidades. Então nesse vídeo eu vou te mostrar alguns investimentos que você não precisa ficar de olho o tempo todo. Você só precisa entender como ele funciona uma vez e tá tudo certo. A gente vai começar então pelo menos arriscado, indo para o mais arriscado. O primeiro é o Tesouro Selic. Ele é o título de renda fixa mais segura do Brasil. Nesse caso você vai emprestar dinheiro para o governo e o governo vai te devolver o seu dinheiro. No caso em específico do Tesouro Selic, você pode retirar a qualquer momento que a sua possibilidade de perda é muito baixa. A gente chama ele de ativo livre de risco, porque no máximo o governo ele pode imprimir mais dinheiro para te pagar. E claro que isso não é uma coisa muito boa, vamos assim dizer, mas é uma possibilidade, então ele nunca vai deixar de te pagar. O rendimento dela é da seguinte forma: ela paga pra gente a taxa Selic, que é a taxa de juros básica do nosso país, mais ou menos uma porcentagemzinha bem pequena. E mais para frente eu vou te mostrar isso aqui na imagem. Nós usamos esse título principalmente para nossa reserva de emergência, que é aquela reserva em dinheiro que não tem o objetivo de ter uma grande rentabilidade, mas sim de dar tranquilidade para a gente. Se você quiser saber mais sobre a reserva de emergência, eu vou deixar um card aqui em cima que eu te explico como que você pode montar. É só clicar aqui. Quem investir nele vai ter que pagar uma taxinha bem pequena ali, que é paga a cada 6 meses, de 0,20% ao ano em cima do valor total. Mas se você tiver investido até 10 mil reais, você não paga essa taxa. Você só vai pagar se você tiver investimento acima desse valor. O investimento mínimo para você conseguir comprar um título é de 110 reais e você obrigatoriamente tem que investir por uma corretora. Se por um acaso você não quiser investir no Tesouro Selic por conta de seu governo e tudo mais, não tem problema. A gente tem outros, por exemplo, como o CDB de liquidez diária. Isso significa que você pode comprar e vender a qualquer dia e que paga pelo menos 100% do CDI. Agora, se você já constituiu sua reserva de emergência, a gente já pode pensar no investimento para o médio e também para o longo prazo. Nesse caso, a gente tem o Tesouro IPCA+, que é a mesma coisa. Você vai investir no governo, ou seja, você vai emprestar dinheiro para ele e lá na frente, numa data específica, ele vai te devolver esse dinheiro. Qual que é a diferença dele para o Tesouro Selic? No caso dele, se você retirar antes desse vencimento, você pode ter uma oscilação de preço muito grande. Então, se você tirar antes daquela data, pode ser que você tenha uma perda de dinheiro. Então, se você é iniciante, eu te recomendaria comprar esse título somente se você vai deixar até um vencimento. Se você achar que você vai precisar daquele dinheiro, não compre esse título. Outra diferença que eles têm é com relação ao rendimento. No caso do Tesouro IPCA+, ele é atrelado ao IPCA, que é a nossa inflação oficial, mais uma certa porcentagem. Por exemplo, o IPCA mais 5% ao ano. E essa taxinha que ele paga mais, que é pré-fixada, ele varia todo dia. A gente pode olhar até mesmo no site do Tesouro Direto que eu vou te mostrar agora. Perceba que se a gente olhar no Tesouro IPCA mais 2026, ele vai estar pagando para você IPCA mais 5,3% ao ano,
O investimento mínimo dele é R$30, ou seja, a partir de R$30 você já consegue comprar esse título. E o vencimento dele é até 15 de agosto de 2026. Então vai ser naquela data que ele vai te pagar todo esse valor que você deixou investido, mais o lucro, né, mais o rendimento que você teve. Existe também o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, que em vez de ele pagar o seu rendimento lá no final, ele vai pagar semestralmente. E também tem o Tesouro Selic, que é o que eu te falei agora há pouco. No caso do Tesouro Selic 2027, você pode ver que ele está pagando a taxa Selic, daquele período que você deixar investido, mais 0,24% ao ano. E o investimento mínimo dele, como eu disse, R$110. Eu vou deixar o link do site do Tesouro Direto aqui na descrição, para se você quiser entrar, dar uma olhada lá. Mas como eu disse, você não vai investir por aqui. Aqui é somente as informações. Para você investir, você tem que entrar em uma corretora. Agora, se você deseja investir em renda variável, mas não quer se arriscar tanto, a gente tem um meio termo entre a renda fixa e as ações, que são os fundos imobiliários, ou também conhecidos como FIIs. Nesse caso, você vai delegar o seu dinheiro para um gestor, em que ele é capacitado, certificado, e ele vai pegar o seu dinheiro e de todos os outros cotistas e vai investir tanto em imóveis quanto em títulos de renda fixa, só que atrelados ao setor imobiliário. E a primeiro momento você tem que ter um conhecimento para você escolher um fundo bom. Só que a gente tem os FOFs. Os FOFs são os fundos de fundos. Então você vai delegar o seu dinheiro para um FOF e esse FOF vai investir em vários fundos. Se no caso dos fundos imobiliários normais você está terceirizando o seu investimento, no caso dos FOFs você está quarteirizando, vamos assim dizer. O bom dos FOFs é que ele tem uma diversificação muito grande e isso diminui muito seu risco. E você também não precisa ter nenhum conhecimento, porque o gestor dos FOFs, eles têm conhecimento bem específico e eles vão escolher ali para você. Os fundos imobiliários, eles têm algumas características bem interessantes. A primeira dela é o pagamento de dividendo mensal. Na verdade, não são todas que fazem isso, mas a grande maioria faz. Então elas recebem aluguéis daqueles imóveis que elas possuem e elas repassam para a gente, que somos os cotistas. E claro que ele é proporcional ao valor que você investir. Além desse aluguel, você tem a possibilidade de valorização da sua cota, e por isso que ele é considerado uma renda variável. Outra característica bem legal é que ele tem apenas 1/3 dos riscos das ações, então as ações variam muito mais se a gente pegar ali na média. E por isso que os FIIs são bem interessantes para você colocar o pezinho ali na renda variável, só para você sentir como é. Eu vou deixar também um outro card aqui em cima, em que você vai poder se aprofundar mais sobre os fundos imobiliários, eu explico várias coisas bem legais. E a gente tem uma variedade legal de FOFs, a gente tem o que é muito famoso, que é o BCFF 11, tem o AFOF 11, BBFO 11, BCIA 11, BLMR 11, e para você comprar eles é como se fosse uma ação. Você chega lá na corretora, coloca essas siglas que eu te falei aqui, claro, né, você tem que dar uma olhada antes e entender melhor como é esse tipo de investimento, e então mandar sua ordem de compra. É como se fosse uma ação mesmo, não tem nada de diferente nesse sentido. Outra coisa bem legal dele é que ele não cobra dividendo em cima dos seus aluguéis, diferentemente de quando você compra um imóvel na pessoa física. Então se você comprar você mesmo uma casa, quando você receber o aluguel você vai pagar imposto de renda em cima dele. No caso dos FIIs, você não tem isso. Você só vai pagar o imposto de renda em cima do lucro que você tiver na hora da venda das suas cotas. E claro que eles cobram uma taxa de administração ali, porque ele está investindo o seu dinheiro. E o FOF, ele sai perdendo nesse caso, porque ele tem uma dupla taxação. De qualquer maneira, ele tem uma rentabilidade muito boa e por isso que eu acho uma boa possibilidade. Agora, se você quer investir em ações do Brasil, você tem que entender muito sobre ações, você tem que estudar as empresas, certo? Bom, não necessariamente. Tem um jeito de você investir em todas as empresas do Ibovespa, que são aquele grupo de empresas que são as mais negociadas do Brasil, com um baixo valor de investimento. Porque se você comprar uma ação de cada empresa que está lá dentro, você vai pagar muito caro. E tem como a gente fazer isso a partir de mais ou menos R$100 através dos ETFs. São tipos de investimentos que eles seguem alguma coisa. Então, nesse caso, é um ETF que segue o Ibovespa.
Geralmente ele tem uma taxa ali em torno de 0,20% ao ano, que já é descontada do próprio valor ali da cota que você tem dele. Só para você ter uma ideia como ele persegue certinho o Ibovespa, olha aqui nessa imagem que eu estou te mostrando. A gente tem um ETF que se chama BOVA11, que está em verde, e a gente tem o Ibovespa, que está em laranja, ou sei lá que cor é essa, para mim parece um laranja. Perceba que eles têm ali uma movimentação quase idênticas, eles são muito parecidos. No caso do ETF, a gente chama de gestão passiva. Gestão passiva é aquilo que o gestor não precisa escolher a dedo as ações. Ele apenas persegue o Ibovespa que está tudo tranquilo. Agora, uma característica dele que não é muito boa para algumas pessoas é que eles não pagam dividendos. E eles pegam esses dividendos então e reinvestem em outras empresas. Alguns exemplos de ETF são BOVA11, como eu tinha mencionado, BOVAX11, BOVV11, BBOV11. E também você compra ele como se fosse uma ação. É só você colocar esses tickers lá e mandar a sua ordem de compra. Mas não para por aí não. A gente pode investir no Brasil através de ETF, mas na verdade a gente pode investir no mundo inteiro através de ETF. Por exemplo, investir nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E é muito importante a gente fazer isso. A gente ter uma parte da nossa carteira dolarizada. Ou seja, são investimentos que estão expostos ao dólar. Então, se a cotação do dólar aumentar, esses seus investimentos eles vão se valorizar, mesmo que as ações dele em si não tenham aumentado. E uma coisa interessante de você saber é que a Bolsa Brasileira e a dos Estados Unidos, elas geralmente andam em descompasso. Quando uma vai para cima, geralmente a outra está indo para baixo. No longo prazo, as duas vão para cima, só que elas vão se entrelaçando. E isso é muito bom porque se você comprar as duas, você vai ter uma oscilação menor do seu patrimônio, como na imagem que eu estou te mostrando agora. Veja que se você comprar os dois, se você tiver a média dos dois, o seu patrimônio não irá oscilar tanto. Isso significa que você vai ter menos riscos. Assim como o BOVA11, no caso de você investir nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, quer dizer que você vai investir em um ETF que replica o S&P 500. Que é como se fosse o nosso Ibovespa aqui do Brasil. E você pode fazer isso por diversos ETFs, mas o mais conhecido é o IVVB11. Se ainda assim você quer aprender mais sobre investimentos, eu tenho um curso que se chama De Endividado a Investidor, e nele nós temos 2 módulos sobre investimentos. No caso da renda fixa, você tem mais de 1 hora de conteúdo, e no caso da renda variável, você tem mais de 1h30 de conteúdo. Então é bem interessante para você aprender e não ficar patinando, não ficar errando para só lá na frente corrigir os erros. Nós temos até mesmo algumas aulas práticas que eu vou te mostrar como é que você entra na corretora, onde que você precisa ir, como que você compra uma ação ou um fundo imobiliário. Então é bem completo, é bem legal. Eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser saber mais. Antes de terminar esse vídeo, eu gostaria só de te explicar uma coisa. Você consegue sim rendimentos maiores se você estudar sobre os investimentos, se você escolher aqueles investimentos que você acha mais adequado. Você vai pagar menos taxas e você vai passar um pente fino, porque nesse caso, por exemplo, do BOVA11, você vai comprar todas as empresas do Ibovespa, tanto ruins quanto as boas. Mas até lá, até você conseguir adquirir esse conhecimento, você pode investir nessas opções que eu te falei nesse vídeo. Se por um acaso você gostou desse vídeo, se você achou que ele te ajudou, dá um like aqui no vídeo para eu saber que eu devo fazer mais conteúdos como esse. E também se inscreva nas nossas redes sociais. Grande abraço e até a próxima.